E se eu te dissesse que em pleno século XXI, uma mulher indígena foi colocada numa cela com homens, com um bebê recém-nascido nos braços, por 9 meses, ela viveu um inferno sem que ninguém a tirasse de lá. Hoje você vai conhecer um dos casos mais perturbadores dos últimos anos, um retrato da negligência, da brutalidade e do silêncio. E já fica uma pergunta para todos vocês me responderem no final do vídeo. Por que tudo isso aconteceu com ela? Foi porque ela é índia, ela é pobre ou porque ela é mulher? Olá, medrosos e medrosas, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Michelle Lins e aqui desvendamos os casos mais sombrios e perturbadores da história criminal e paranormal. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir um mimo a vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e já deixa seu like agora no início do vídeo, porque isso vai me ajudar muito a produzir mais conteúdo para vocês. E se puder fazer um comentário, deixar até um coraçãozinho, um joinha, isso vai me ajudar muito no engajamento. Nesse vídeo, meus amores, nós não vamos informar o nome da vítima, que está em segredo de justiça para protegê-la. E como vocês sabem, algumas palavras aqui eu não vou poder falar, né, porque por conta do engajamento para que esse vídeo suba, mas tenho certeza que vocês vão estar me entendendo perfeitamente. Preparem-se que hoje eu vou falar do caso da mulher Cocama, uma mãe que sobreviveu à prisão com um filho recém-nascido de menos de 2 meses e aos abusos de dentro dela. É um caso horrível, triste, revoltante, que me deu até repulsa de ler sobre a história. Mas antes de começar, eu quero dizer que esse vídeo tem alerta de gatilhos. Se você for sensível a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de história, eu te convido a assistir outro vídeo do canal. Agora, quem tiver estômago, aperta o play, porque a partir de agora não há mais volta. K vivia com seus 2 filhos pequenos e sua mãe na periferia de Santo Antônio do Içá, uma cidade de aproximadamente 28 mil habitantes, na beira do Rio Solimões, a 880 quilômetros de Manaus, a capital do Amazonas. K cumpria prisão domiciliar enquanto era processada pela suposta participação na eliminação da vida de uma moça, um crime que causou comoção na capital do estado do Amazonas. Dia 31 de dezembro de 2018, K e sua amiga estavam em uma casa quando, dito por ela, percebeu uma jovem usando entorpecente próximo à casa em que elas estavam. As duas, com medo que a polícia chegasse na casa por ver essa adolescente usando esses produtos ilícitos, K e sua amiga iniciaram uma briga com a jovem. A adolescente foi muito agredida e, por fim, ela foi atacada no pescoço e veio a óbito. Essa adolescente, gente, tinha apenas 16 anos. K e sua amiga foram condenadas por 16 anos e 7 meses de prisão. Agora, em junho de 2025, K disse em entrevista ao portal Suma Uma, o link dessa página, desse portal, vai estar aqui, né, na descrição do vídeo, que reconhece sim ter cometido esse crime, mas também disse que foi coagida pelo crime organizado a assumir a autoria sozinha. Ela também disse que a sua amiga que estava com ela e que também foi condenada logo depois era ligada à facção criminosa Família do Norte, comandava o tráfico, né, de entorpecentes naquela época ali naquele local. Em maio de 2020, a prisão preventiva de K foi substituída por prisão domiciliar. K estaria grávida. Um dia ela estava em casa cuidando do seu filho, né, ainda recém-nascido, e tudo parecia estar indo muito bem, tudo bem, até que em novembro, algumas fontes falam dezembro, na realidade a gente não sabe ao certo, né, ela pediu socorro a uma vizinha porque estava sendo agredida. A vizinha então acionou a polícia, informando a eles que K estava sofrendo violência doméstica por parte do seu companheiro. Então, gente, os policiais chegaram à casa de K e ela então foi para a delegacia junto com eles na intenção de pedir uma medida protetiva contra, né, o seu companheiro. Foi aí que sua vida mudou. Quando ela chegou à delegacia para registrar o tal boletim de ocorrência, os policiais disseram que existia um mandado de prisão contra ela expedido pela 2ª vara, mas ela não sabia que estava sendo procurada pela justiça, até porque ela foi liberada a cumprir prisão domiciliar por causa do seu bebê recém-nascido. Mas eu não vou estar entrando muito nesses detalhes, porque assim, gente, existem muitas informações, o caso é muito grande, né, sobre várias datas, documentação, audiência de custódia e por aí vai. E se eu for falar tudo, né, esse vídeo vai ficar muito longo, mas como eu disse anteriormente, o link do Jornal Suma Uma estará aqui nos créditos, né, e quem se interessar por saber o caso todo, é só ir lá, né, e procurar saber que lá vai ter tudo. Então vamos lá. Em dezembro de 2022, K foi presa e levada à delegacia de Santo Antônio do Içá.
Içá. Nesta cidade, acredite, não existe presídio, muito menos uma cadeia feminina, ou pelo menos mulher ficar em cela separada. Todos os presos do município eram colocados no mesmo espaço, homens e mulheres dividiam a mesma cela, e K dividia a cela com mais 3 detentos e seu bebê, que ela ainda amamentava. Às vezes, ela conseguia permissão para dormir em outras partes da delegacia, como nos corredores ou na cozinha, mas isso, gente, tinha um preço que lá na frente vocês vão ficar sabendo. O advogado de K, em uma ocasião, tirou uma foto dela, né, deitada ao lado de 2 presos, homens, e a situação, gente, só piorava. Lembram que eu falei que foi concedida a ela a prisão domiciliar porque ela estava grávida? Pois é, seu bebê nasceu no dia 19 de outubro de 2022 e ele tem um pouco mais de um mês. Claro, ainda mamava. Quando chegou março de 2023, ela começou a ter vários problemas emocionais e a dar sinais visíveis de que estava acontecendo algo muito grave com ela. Até que o investigador da polícia, percebendo que ela não estava bem, pediu com a máxima urgência um atendimento psicológico para ela. Ela finalmente foi atendida por um psicólogo e em 24 de abril de 2023 foi emitido um laudo médico atestando que K sofria de ansiedade, depressão, acompanhado de crises de pânico. Alguns dias depois, ela começou a reclamar de fortes dores e em 20 de julho ela passou por exames e identificou que além da dor, pasmem, gente, ainda existia um aumento de volume na região retal há mais ou menos uma semana. Ela sentia uma enorme dificuldade para fazer suas necessidades e ainda para sentar. Além de tudo isso que ela estava passando, ainda foi identificado uma hemorroida e fissuras na sua região íntima, na parte de trás. Por causa de todos esses problemas, de todo o sofrimento e muita dor, foi necessária a avaliação com um médico cirurgião. Ela já estava há mais de 7 meses em uma cadeia que só tinha homem. Então, depois de tantos meses de uma mulher em uma prisão masculina, e como se não bastasse esse absurdo, ainda dividindo a cela com mais 2 a 3 homens, é que foi dirigido um ofício pedindo a imediata transferência dela para uma penitenciária em Manaus. Depois de meses de sofrimento, finalmente, em 28 de agosto de 2023, K foi transferida para o Centro de Detenção Feminino, próximo à cidade de Manaus. Gente, vocês provavelmente estão escutando um ronco, tá? Eu sempre falo aqui no vídeo, é meu bulldog. Ele é paraplégico, ele tá aqui na cama, tá dormindo. Eu tô gravando no meu quarto. Como eu já disse antes, eu não tenho cenário. E ele tá aqui dormindo, ele tá roncando. O bulldog ronca muito, gente. Mas vamos continuar o vídeo, tá? Quando ela chegou na prisão feminina, ela estava em choque, com muito medo. Mas naquele momento ela se sentiu protegida e acolhida. E começou a falar tudo o que ela sofreu nesses 9 meses, nessa prisão masculina. Todos ficaram horrorizados com os relatos dela. E eu vou dizer, gente, por muito menos outras pessoas teriam dado um basta em sua vida, porque foi muito ruim tudo que ela viveu. Ela contou ter sido vítima de uma série de crimes sexuais na cadeia de Içá. Seus abusos eram diários e aconteciam todas as noites, pasmem, com um bebê ao lado e muitas vezes ela amamentando. O último abuso teria sido apenas dias antes dela sair, que foi em 21 de agosto de 2023. K foi levada à delegacia especializada em crimes contra a mulher para fazer o registro de um boletim de ocorrência contando tudo, todos os horrores que aconteceu com ela. Ela contou o inferno que viveu esses 9 meses e apontou como supostos autores 5 policiais militares e um agente da guarda municipal de Içá. Gente, existe uma proteção em cima desses bandidos que os nomes deles eu não encontrei em canto nenhum, mas graças a Deus, né, o boletim finalmente foi registrado para averiguação dos crimes de abuso de vulnerável ou que, por qualquer outra causa, não pôde oferecer resistência. E agora, meus queridos, nós vamos para mais absurdos e horrores. Eu acho que tudo que ela passou é de enlouquecer qualquer um. Eu, sinceramente, eu não aguentaria, gente, nem um dia. Imaginem 9 meses. Foram 9 meses e 17 dias de inferno profundo, de horror, dores, sofrimento, agonia e medo. Muito medo, gente. Independente do crime que ela tenha cometido, não dá o direito de ninguém fazer o que fizeram com ela. O crime deles, eu acredito que foi muito pior, porque eles mataram ela em vida. Ela morria a cada dia, a cada noite. Foram 9 meses sendo abusada
abusada, não por um, que já é um absurdo, mas diariamente por 6 homens. Um homem nunca vai saber o que uma mulher sente em uma situação como essa, até que ele passe igual. Não existe lugar mais difícil no mundo do que o lugar do outro, se pôr no lugar do outro. Essa moça foi brutalmente abusada, não só físico, como emocional e psicologicamente. Esses monstros abusaram dela, tanto pela frente como por trás, como outras coisas que ela era obrigada a fazer. Ela ainda sofria ameaças caso ela denunciasse todos eles, e ainda a ofendiam chamando ela de P. A delegada Débora Souza solicitou que ela passasse por exames pericial de conjunção carnal no Instituto Médico Legal, o que foi feito no mesmo dia, 28 de agosto. O médico legista identificou fissuras na região íntima de trás e equimoses arroxeadas no tórax, abdômen e na região cervical. O perito que examinou foi questionado se houve conjunção carnal que possa ser relacionado ao delito em questão, se houve violência para essa prática e se a examinada por qualquer outra causa não pôde oferecer resistência. E ele respondeu que sim a todas as perguntas. 3 dias depois de chegar na penitenciária, Cá começou a ficar muito fraca e a ter tonturas. Ela não tinha mais vontade de comer, chorava o tempo inteiro, começou a ter perda parcial de memória, além de tantos outros problemas que é justificável depois de tudo o que ela passou. Ela ainda tem dificuldade, gente, para tomar banho, né? Ela ainda hoje vive com grande sensação de medo, né? Tem medo de não viver e apresenta instabilidade emocional. Esses abusos, eles começaram logo que ela foi presa. Ela disse que um sargento da polícia militar entrou embriagado na cela e deitou ao lado dela. Esse sargento começou a pegar em suas partes íntimas e disse que ela iria ter relações com ele. Quando ela tentou, né, se defender, sair de perto, ele disse: aqui é assim, você tem que colaborar. E ele fez tudo o que queria com ela, com seu filho recém-nascido de lado. Cá viveu um verdadeiro inferno dentro dessa delegacia de Santo Antônio do Içá. Hoje ela tem vários tipos de sequelas físicas e sérios problemas de saúde por causa de todo o abuso que ela sofreu, né? Ela era abusada todos os dias durante a noite, das formas mais agressivas possíveis e impossíveis, gente. Mesmo amamentando, ela ainda era obrigada a tomar bebida alcoólica. Imagine uma mãe tomar bebida alcoólica amamentando, gente. Isso é altamente prejudicial para o bebê. No dia 11 de setembro, Cá chegou na enfermaria do presídio chorando muito, em desespero, pensando em fazer algo contra si. No dia 10 de outubro, ela chegou na enfermaria conduzida em uma cadeira de rodas. Ela não conseguia mais andar. Ele estava tendo desmaios e vomitando muito. Ela falou que não conseguia dormir, sentia fortes dores abdominais e na região íntima, na parte de trás, e que algumas vezes chegou a sangrar. Depois de 9 meses de sofrimento, tortura física e psicológica, de todo o inferno que Cá viveu, seu advogado entrou com uma ação de indenização por danos morais contra o governo do estado do Amazonas. Ele solicitou, gente, que o governo também fosse condenado a providenciar acompanhamento psicológico e psiquiátrico especializado e pediu ainda R$500 mil como indenização para Cá. O advogado fala que, abre aspas, a violência praticada por agentes do Estado piora a situação. O Estado ele tem um dever de proteger e não de oprimir e violentar, que a gente sabe que infelizmente acontece muito, né? Que a negligência e a omissão dos agentes estatais proteger a autora e seu filho configuram uma falha gravíssima no sistema prisional. Fecha aspas. A juíza Etelvina Lobo, dia 20 de fevereiro, pelas fontes informam que já agora em 2025, finalmente determinou que o governo estadual levasse Cá a um centro de saúde mental do Amazonas para realizar exames e receber medicamentos necessários para tudo que ela estava passando. Em abril desse ano, a procuradora Telciane de Carvalho Nunes Dias apresentou uma contestação. Gente, ela fez uma proposta de acordo para encerrar o processo apenas por danos morais. Dos 500 mil que o advogado pediu, foi oferecido R$35 mil por 9 meses e 17 dias de abuso agressivo cometido por 6 policiais, incluindo um sargento. E abusadores esses que não foram expostos, né? Seus nomes estão ali, ó, abafadinhos. E para piorar, esses abusos aconteciam todos os dias ao lado de um recém-nascido de menos de 2 meses, que muitas vezes estava inclusive mamando.
a Procuradoria achou que R$ 500.000 solicitados pela defesa de K era um valor exorbitante, pois não seria dito por eles harmonioso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas foi super harmonioso os abusos que ela sofreu durante 9 meses, numa proporção absurda e agressiva, sem serem em nenhum momento razoáveis com ela. Ela ainda teve coragem de comparar o abuso de K com outros abusos. Gente, abuso não tem comparação, onde já se viu comparar os abusos que pessoas sofreram. Abuso não é uma coisa normal, minha gente, que haja comparação. Abuso é crime hediondo. E as pessoas estão tratando o caso dessa moça como se fosse uma coisa do cotidiano. A procuradora citou quantos casos de abusos cometidos por agentes públicos em outras partes do país, nos quais as indenizações definidas pela justiça oscilaram entre 40 mil e a 50 mil reais. Ou seja, é super comum a pessoa ser mexida por um agente público e depois ganhar um trocadinho para ficar de bico fechado. Qualquer valor que seja pago a uma pessoa que foi violada, vítima de abuso, é pouco. Muitos podem pensar, mas ela é uma criminosa, né? Tirou a vida de alguém. Mas diferente de tantos ricos, poderosos por aí que eliminam pessoas e vão curtir o que fez em Miami, Maldivas, ela estava sim pagando pelo seu ato. Ela estava presa para pagar o que fez. Não dá o direito de policiais ou qualquer outra pessoa fazerem o que fizeram com essa moça, né? E nem fazer com seu ninguém. Vocês acham que depois de tudo o que essa moça sofreu, é certo o que estão fazendo com ela? Me digam aqui a opinião de vocês. E ainda foi negado a essa moça o tratamento psicológico, que a Procuradoria, né, afirma que a rede pública de saúde do Amazonas dispõe de unidades de referências em saúde mental. Ela tem que ser tratada pelo SUS. E eu, sinceramente, não conheço no Brasil uma unidade que trate de saúde mental pelo SUS que seja referência, né? Quiçá no Amazonas. Mas se vocês conhecem alguma e eu tiver errada, por favor, me digam aqui, até para depois, né? Eu vim aqui dizer, não, gente, realmente existe em tal lugar. Esse caso está aguardando atualmente decisão definitiva do Judiciário, né? E caso vocês se interessem em saber mais sobre esse assunto, o link do portal Suma Uma, como eu disse anteriormente, vai estar aqui, né? Para que vocês possam se reiterar do caso e de mais coisas que venham por aí. E é isso, meus queridos, é uma história muito triste, uma história brutal, e eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam dessa história e se vocês acreditam que haverá justiça tudo que essa moça sofreu. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham, a opinião de vocês, e eu vou ter imenso prazer em ler todos. E até o próximo vídeo.